Inclusive, teve um caso que a gente estava analisando de novo para coletar um exame e estava acompanhado de alguns alunos ali de estágio da Cadepol, né? E daí eu estava com a médica e estava com outro colega que trabalha na parte de antropologia, ele é auxiliar também, mas também tem nível superior, gosta do assunto, ele é uma das pessoas mais apaixonadas ali pelo assunto de antropologia, entomologia. E essa médica que estava comigo muito também disposta, e eu sempre muito interessado, ainda mais interessado em ensinar, tentar despertar a curiosidade dos alunos para ver se eles têm vontade de aprender. Porque se Sim. tiver vontade de aprender, aprende bem feito. É. Depois vai perder a prática, pelo menos faz na média. Aprender mal feito, depois não faz nada. E a gente pegou e foi reanalisar um caso que já tinha sido necropsiado, porque como precisava coletar um exame complementar, que o corpo ainda estava lá com a gente, e daí a gente foi refazer algumas coisas, simular e foi expandir, estender um pouco mais o exame. E daí, já que eu tava lá, a médica falou: Ramon, vamos fazer análise do pescoço, vamos fazer uma análise completa dos ossos da cervical, da base do crânio para poder mostrar para os alunos. E a gente foi palpando, foi fazendo, foi dissecando, e encontramos ali o estiloide fraturado, ióide prejudicado. Daí a gente, isso aqui tá estranho, né? Daí eu fui lá, dissequei bem devagarzinho, demorei um pouquinho de secar bem devagarzinho para não estragar a coleta. Pegamos, coletamos, tá um pouquinho infiltrado, então parece ser uma lesão vital. Porque lesão pós-mortem não infiltra sangue. Porque o sangue só circula enquanto a gente tá vivo ou quando tá ali com os aparelhos, né? Fazendo a circulação, a respiração, né? O pessoal que tá em coma, que tá em morte cerebral, tem lá, tá respirando por aparelhos, tá vivo por aparelhos. E daí tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Ah, teve uma doação de órgãos, teve alguma intervenção ou outra coisa assim. A pessoa estava com morte cerebral, mas tem reação vital, porque o corpo estava vivo. Ali eu sabia do histórico e sabia que não era caso de hospital, não era caso que estava com suporte respiratório. E daí eu achei muito estranho, falei com a médica, ela achou estranho, a gente examinou mais um pouquinho, coletou fragmento de tecido em volta, coletou o osso, mandou para o anátomo patológico, deu positivo. Daí reabriu um caso investigativo com suspeita de agressão. Porque se tivesse sido suicídio, quem encontrou o corpo ia ver os sinais de suicídio, ainda mais no pescoço, pela estrutura que foi lesada, é compatível com enforcamento, né? E daí a gente achou muito estranho, porque o histórico não era de enforcamento. Daí quando veio o resultado do laboratório, ela falou assim: Ramon, reabriu o caso. Pô, parabéns, a gente conseguiu reabrir um caso que é criminal. Um caso que veio pra gente achando que não era nosso. Descobrimos que era policial, era criminal, foi reaberto e eles estão investigando. Olha, que legal. Daí esse é o tipo de respaldo que a gente gostaria de ter de todos os casos, para a Sim. gente ter aquele incentivo, aquele gás. Então esse foi um dos casos que eu achei bastante curioso, da gente, por curiosidade, foi investigar um pouquinho mais e conseguiu reabrir uma investigação. Muito legal, porque eles têm respaldo para ir fazer interrogatório, buscar Sim. testemunhas. O que deu, eu não sei. Eu só sei que a investigação foi reaberta e fiquei muito feliz. Tem alguns outros casos que são um pouco incomuns, né? A pessoa tem um histórico, mas daí você vê o que levou a pessoa a ter aquilo é outra coisa, né? Tem até um filme interessante aí com o Will Smith, que ele é um médico legista, que ele vai descobrir que aqueles problemas mentais que os falecidos, né, tinham, muitos por suicídio ou por acidente, é porque pelas contusões cerebrais aí, pela lesão cerebral do próprio esporte do futebol americano, vai gerando uma série de lesões e envelhecimento precoce, síndromes e outros problemas. Daí a pessoa tem o desencadeamento de outras questões. Daí quando a gente olha no histórico, a gente vê algumas coisas parecidas. A pessoa que tem um histórico disso ou daquilo trabalhava com produto químico, enfim, assim por diante, a gente vê que o cérebro é muito degradado para a idade que apresenta, o pulmão é muito prejudicado pelas condições gerais de onde a pessoa morava. Daí você vai ver, trabalhava com cimento, não usava máscara, fica respirando pó de cimento o tempo inteiro. E tem os outros casos, assim, tá cheio de trauma, tá, mas infartou. Tá, mas infartou e caiu, ou infartou e bateu o carro. Isso a gente tem que ver para ver a ordem dos fatores. E tem uns outros que a pessoa caiu dura, bateu a cabeça, teve um baita traumatismo craniano e morreu disso. E quando a gente faz o exame mais minucioso, viu que ela engasgou, broncoaspirou. Eu tive um colega que foi algo parecido, que ele faleceu porque ele teve um acidente de moto. Aí ficou aquela correria, que será que foi ocupado? Foi o motorista do carro, bateu nele, que não sei o quê. Aí quando passou pelo ML, aí eles detectaram o seguinte: antes de bater, ele teve um mal súbito. E aí ele apagou e foi o que teve o acidente, senão não teria acontecido o acidente. É o e que aí a gente descobre que.
Principalmente quando é o mal súbito, né? Que é o termo popular para essa parada cardiorrespiratória aí, né? Pelo estresse respiratório e cardíaco, que geralmente leva a sinais de infarto, Sim. né? E daí a pessoa apaga, daí a gente consegue ver o que teve na ordem aí dos fatores. E tem gente que engasga, cai, daí todo mundo acha, a pessoa foi intoxicada, a pessoa infartou, bateu a cabeça na quina de alguma coisa e morreu. De fato, a pessoa teve uma fratura aberta de crânio e daí a gente foi ver, ela engasgou com comida. E todo ano eu pego pelo menos um caso desse. Nossa. Que a pessoa engasgou com um pedação de comida. E acontece mais do que a gente imagina. O pessoal é em situação de rua, às vezes, né? Recebe uma marmita, às vezes não consegue mastigar direito, não tem dente, engole os pedaços de carne, engasga e morre. Daí o pessoal fala assim, morreu de pneumonia. A gente vai ver, não morreu de pneumonia. É asfixia mecânica por obstrução.